Olá, gente boa, meus santos e minhas santas. Celebramos então o 29º domingo do tempo comum. Rezar é também lutar conosco mesmos e também com Deus. A justiça de Deus que liberta e salva é o tema da celebração eucarística deste domingo. Mas exatamente a justiça que houve a oração de súplica. Jesus ensina, então, a necessidade de rezar sempre e de nunca desistir. A oração leva a Deus a fazer justiça aos seus escolhidos. Deus fará justiça bem depressa, diz o Evangelho. A Eucaristia reúne em si todas as formas de oração. Inclui também a súplica por nossas necessidades espirituais e materiais, individuais, comunitárias e sociais, pela comunidade reunida e pela comunhão universal das igrejas, pelos vivos e também pelos mortos. Rezar sempre e nunca desistir é o que nós temos então em Lucas 18, versículo 1. Muitos desistem de rezar. Muitas mãos não se levantam mais e muitos joelhos não se dobram mais para a oração, apesar do apelo da carta aos Hebreus. Erguei as mãos cansadas e fortalecei os joelhos vacilantes. A desistência em rezar tem como causa principal a aparente indiferença de Deus para com as nossas orações. Ele nos ouve? Se nos ouve, por que não nos atende? Se Jesus afirmou em Lucas 11, os versículos 11 e 12, que o Pai nunca nos daria algo inútil, seja uma pedra em lugar de um pão, ou mal, uma serpente no lugar de um ovo, porque ele deixou morrer aquele pelo qual suplicamos a cura. A única resposta possível para essas perguntas é nos recordar dessa verdade. Meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos são os caminhos de vocês, diz o Senhor. Quando rezamos, nossos olhos se fixam no que está acontecendo agora, mas Deus enxerga o que ainda virá. Além disso, a grande maioria dos nossos pedidos se concentra, então, na vida aqui e agora, nessa vida terrena. Mas o propósito de Deus para nós é a verdadeira vida, a vida eterna. Toda vez que Ele diz não ao nosso pedido, ou ainda não, devemos confiar que Ele sabe perfeitamente o que está fazendo. Rezar sempre e nunca desistir. Vai justamente na direção contrária do imediatismo do nosso tempo. Nós não sabemos mais esperar. No entanto, os olhos do Senhor estão voltados sobre aqueles que esperam em seu amor, nos diz o Salmo 33. O Senhor ama aqueles que o respeitam, aqueles que esperam em seu amor, também encontramos no Salmo 147. O que fazer enquanto esperamos pela intervenção de Deus? Rezar e rezar com insistência, como a viúva do Evangelho fez. Ao suplicar ao juiz que lhe fizesse justiça, essa viúva já me está então aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha agredir-me, dizia o juiz. Rezar com insistência é aborrecer Deus, é cansá-lo, até que Ele atenda ao nosso pedido.
Jesus nos manda ouvir aquele juiz da parábola. Escutem o que diz esse juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Diz o salmista: os que esperam em ti não ficam decepcionados. Ficam decepcionados os que, por um lado, negam a sua fé. São palavras que nos encorajam a nunca deixar de esperar no Senhor e por sua intervenção em nossa vida. No entanto, temos que admitir, na verdade, que a razão da nossa desistência em rezar vem da nossa decepção com Deus. Nós esperávamos cura, mas Ele nos permitiu a morte. Nós esperávamos sucesso, mas Ele nos fez provar o fracasso. Nós esperávamos subir ao mais alto dos céus, mas Ele nos fez descer ao mais profundo do abismo. Aqui é preciso recordar, mais uma vez, a verdadeira oração não consiste em submeter Deus à nossa vontade, mas em nos abrir confiantemente ao seu plano de amor e salvação para conosco. Rezar é lutar com Deus. Se o texto do Êxodo nos mostra que nossas lutas neste mundo só podem ser vencidas pela força da oração, como diz Moisés lá, de braços erguidos, né? Cada um de nós precisa ter consciência que a oração é uma luta, antes de mais nada, conosco mesmos. Precisamos lutar conosco mesmo, justamente para rezar. Lutar contra a nossa decepção, a nossa falta de fé e também de esperança. Lutar contra a nossa preguiça. Lutar contra o nosso ego, que não aceita se submeter à vontade de Deus. Quando rezamos profundamente, percebemos que o inimigo a ser derrotado não está fora, como em Amaleque, mas dentro de nós mesmos. Que a oração seja uma luta com Deus, né? Seja também uma luta com Deus, e fica claro ali, como nós podemos encontrar em Gênesis 32. Durante uma noite inteira, Jacó ficou sozinho e lutou com alguém que personificava Deus. Jacó prevaleceu na luta, de modo que disse ao seu oponente: eu não deixarei você enquanto não me abençoar. Essa é a postura que Jesus quer que tenhamos perante o Pai, em nossa oração. Não deixar de rezar, até que Ele nos abençoe. Agarrar o Pai e não soltar dele, até que nos dê o que sabe ser o mais necessário para a luta que estamos enfrentando. Peçamos o auxílio do Espírito Santo. Só Ele pode vir em auxílio da fraqueza da nossa oração e interceder ao Pai, segundo aquilo que o Pai deseja nos dar, em vista do nosso bem e da nossa salvação. E dando continuidade a esse nosso momento de oração, vamos nos colocar então na presença de Deus como de costume. Depois, recolho-me ali imaginando a viúva que pede com insistência para ser atendida pelo juiz. Peço também aquilo que quero: aprender a rezar sempre e ter a fé, aquela fé profunda da viúva que seria atendida. E buscando tirar proveito, contemplo a cena, vendo, observando e escutando cada detalhe. Um santo e abençoado domingo para todos e todas.